Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Foco Analítico. Esse vídeo de hoje é para você que sofre um pouco ali com o PROC-V, PROC-H dentro do Excel. Eu vou te mostrar uma função muito melhor. Ela se chama PROC-X, ela tem algumas funcionalidades ali dentro que vão facilitar a sua vida e vão te fazer ganhar muito tempo nas suas planilhas. Então fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de fazer isso aqui agora, ativar o sininho para ter as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal e deixar aqui os seus comentários, o seu like, para ajudar a gente sempre aqui a estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu tenho uma planilha aqui bem simples, né? Uma lista aqui dos municípios do estado de São Paulo, uma lista aqui com 650 aproximadamente. Eu tenho aqui um ID, né? Ou seja, um códigozinho ali que identifica. Nesse caso pode ser ali, na sua planilha, por exemplo, pode ser um ID de um cliente, pode ser o ID de uma filial da empresa sua. E aí, então, nessa tabela aqui, como ela está organizada, né, nós temos 4 colunas. A gente tem lá esse ID, o nome do município, o nome do estado, aqui em São Paulo, e a população daquele município. Tá? A função PROC-V dentro do Excel, só para falar bem rapidinho, o que ela faz? Ela vai procurar dentro de uma tabela, né, com uma sequência de linhas e colunas ali, ela vai procurar um valor específico e vai retornar, então, o valor correspondente àquele valor específico. Por exemplo, se eu estivesse pesquisando aqui essa cidade aqui de Adamantina, lá, qual que é o código dela? 178. Então, essa função PROC-V, ela iria procurar nessa tabela inteira lá de mais 650 linhas o valor 178, né? E me retornaria então algum outro valor, alguma outra coluna dentro daquela tabela. Poderia ser o nome do município, o estado ou a população. Vamos ver como é que funciona, né? Então, vamos retornar aqui o nome da cidade utilizando a função PROC-V, nesse exemplo aqui. Então, vou dar lá o igual, ó, PROC-V, PROC-V, tá? E veja que o Excel te ajuda ali a saber quais argumentos, em qual ordem você tem que colocar. Primeiro, qual que é o valor procurado? É essa célula de cima aqui, ó. A célula, nesse caso, B2, que é o valor 178, tá? Vou dar uma vírgula. Qual que é o próximo argumento? Ele pede a matriz ou a tabela, né? Então, no caso do PROC-V, você tem que selecionar tudo, todas as linhas e colunas, aonde está perdido esse valor lá dentro que você vai procurar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar todo esse cara aqui, ó, vou segurar o Shift, ó, você pode clicar com o mouse também e arrastar, e você vai selecionar toda ela. Se eu der um Ctrl e para baixo, ó, ele seleciona a tabela inteira, ó. Tá? Nesse caso aqui, eu formatei isso aqui como uma tabela, então veja que na minha barra de fórmulas aqui em cima, ó, ele já chamou isso aqui de tabela 1, porque essa tabela é chamada de tabela 1. Né? Mas enfim, você pode selecionar a matriz que você quiser. Ó. Se eu selecionar só um trecho, ó, ele põe lá, ó, do A632 ao D646. Tá? Então vou selecionar aqui a matriz inteira, ou a tabela inteira, vou dar uma outra vírgula, tá? Deixa eu voltar lá em cima lá. Olha lá. E aí ele pede o quê? Número, índice, coluna. Isso aqui é meio confuso. E confesso que eu não gosto muito disso aqui do PROC-V, mas é assim que funciona, né? Ele está perguntando para você o quê? O valor que você quer retornar, ele está em qual coluna da sua tabela? Então, a primeira coluna é o ID, que é onde eu estou procurando, achei. Então, eu quero retornar o nome do município, então vai ser a coluna 2. Tá? Porque nesse exemplo aqui, ó, o ID é a coluna 1, município é a coluna 2, estado é a coluna 3, população é a coluna 4. Eu quero retornar o valor da coluna 2, o município. Tá bom? E a última vírgula aqui para o último argumento é isso aqui, ó. Verdadeiro ou falso. Ele explica ali, ó. Verdadeiro se for uma correspondência aproximada ou se for uma correspondência exata. Geralmente você vai utilizar a correspondência exata, tá? Eu quero que me retorne só se achar o valor 178. Não quero nada 177, 179, não. Só se achar 178. Então vou selecionar esse falso, fechar parênteses e dar um Enter. Olha lá. Então ele me retornou esse valor aqui da cidade de Adamantina. Tá bom? Se eu mudar aqui em cima agora o valor de entrada dessa fórmula, 178, eu vou mudar ali para 272. Olha lá, ele automaticamente muda o resultado aqui, de acordo com a fórmula, para Águas de Lindóia. Ó. É o 272 ali. Tá? Toma cuidado, porque na função PROC-V, uma das restrições dela é que a primeira coluna que você selecionar, nesse caso aqui o ID, tem que ser a coluna onde você está buscando aquele valor. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estivesse buscando aqui em cima o nome da cidade, Adamantina, e quisesse retornar a população, eu teria que selecionar primeiro a coluna aqui
de adamantina. Eu não poderia fazer essa seleção aqui lá desde o ID, ele não funciona assim. Sempre a primeira coluna da seleção, grava isso, tem que ser a coluna onde está o valor que você está procurando. Então isso é uma restrição muito grande dessa fórmula, porque se você quiser, por exemplo, retornar um valor que está lá atrás, então a PROC-V não funciona mais para você. Aí por isso que eu vou falar da PROC-X daqui a pouquinho, tá? Vamos só retornar aqui a população, então, rapidinho, já que a gente aprendeu como é que funciona, né? PROC-V, cadê ela lá embaixo? Ó. Vou dar um tab aqui, ele abre o parênteses ali e já começa a fórmula para mim. Quem que é o valor procurado? Eu já sei, é 272 aqui em cima, vou selecionar a referência, né, a célula B2, vou dar uma vírgula, a mesma coisa, matriz tabela, ó. Vou selecionar só parte da minha tabela agora, só para vocês verem que dá também, ó. Não preciso selecionar a tabela inteira, né? Nesse caso, tá? Olha lá, ele selecionou essa matriz, né, de A7 a D21, vou dar uma outra vírgula, ó. Qual que é a coluna que eu quero retornar agora, né, lá? ID coluna 1, município 2, estado 3, população é coluna 4. Então vou retornar aqui o valor 4. E eu vou colocar aqui a correspondência exata. Vamos conferir, ó. Águas de Lindóia, população 17.930. Se eu mudar aqui para 519, olha lá, cidade de Adolfo, população 431, tá bom? Então é assim que você faz a PROC-V, mas eu não quero que você aprenda muito bem a PROC-V, porque eu quero te mostrar muito melhor que essa PROC-X aqui, tá? Vou te mostrar como fazer a mesma coisa agora utilizando a função PROC-X, tá? Ela é bem semelhante, desculpa, ela retorna, ela tem um uso semelhante quando você está fazendo isso de buscar um valor e retornar outro na mesma tabela, mas a lógica dela é bem diferente. Ó, então vou dar aqui um PROC-X, olha lá. E veja que ela tem muito mais argumentos ali, mas alguns deles são opcionais, tá? Então não se assusta não. Primeiro, o valor que eu estou pesquisando é o mesmo aqui, ó, é o 519 lá que é o ID, tá? Agora tem uma diferença. Tá? Você não precisa selecionar a tabela inteira. Nesse caso, eu sei que o ID ele está nessa coluna aqui. Ó. Então eu só preciso selecionar a coluna, não a tabela inteira. Então o que ele quer? Onde está a coluna que você está procurando o valor? E depois ele vai perguntar onde está a coluna que você quer retornar o valor. Tá? Então a lógica é bem diferente. Você não precisa contar lá quantas colunas até a coluna que você quer retornar o valor. Então primeiro quero buscar nessa coluna A aqui, né, onde está lá o ID da minha cidade. Olha lá, o retorno agora, eu quero retornar essa coluna aqui. Ó. Veja que são duas seleções ali. E ele tem alguns outros argumentos aqui bem interessantes, que eu vou pular por enquanto, vou só fechar o parênteses e dar um Enter aqui. Ó. Ups. Deixa eu só formatar aqui, ficar igualzinho. Beleza, olha lá. Ele retornou o mesmo valor, né? Se eu der um F2 aqui só para abrir ela, veja que a seleção é bem diferente, né? Ele não selecionou a tabela inteira e contou as colunas. Então, essa é uma vantagem porque, primeiro aquilo lá, se você tem uma tabela muito grande com centenas de colunas, você tem que ficar contando 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero retornar a coluna 27, 28, tá? É ruim. Nesse caso aqui, vou só selecionar onde que eu busco, onde que eu retorno. Ponto. Bem simples, rápido e rasteiro, né? E uma outra vantagem é isso, você pode pesquisar de um lado, né, e retornar a coluna anterior. Ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos procurar aqui a cidade de Adolfo. Ó. Tá? Veja só. Vou fazer um PROC-X agora. Ó. Um pouco diferente. Ó. Eu vou procurar essa cidade de Adolfo. Aqui, ó. Nessa coluna B ali, tá? Vírgula, e eu quero retornar a coluna ali atrás, ó. Veja que eu não preciso selecionar a primeira coluna lá, que era a restrição do PROC-V, né? Então eu posso buscar valores lá atrás, ó. Tá? Vou fechar parênteses. Olha lá, ips. É porque tem um problema de formatação aqui, tem uns espaços a mais ali que está atrapalhando a busca, né? Mas veja que ele fez isso, né? Então, nesse caso aqui, eu pesquisei na coluna B e retornei na coluna A. Uma coisa que você precisa tomar cuidado, deixa eu dar uns Ctrl V aqui, aí, pronto. Uma coisa que você tem que tomar cuidado só com o PROC-X é que o tamanho da sua seleção tem que ser o mesmo nas duas colunas, né? Então, se por exemplo eu der um PROC-X aqui, ó, e eu selecionar esse cara, e eu vou selecionar aqui até a linha 16, por exemplo,
eu vou fazer uma seleção um pouco maior, mais comprida ali, ó. Ele dá erro, tá vendo? Então, a seleção tem que ser do mesmo tamanho. Ele vai procurar no mesmo número de linhas aqui, 10 linhas, e vai retornar no mesmo número de linhas ali, 10 linhas, por exemplo, né? Então, se eu vier aqui e corrigir, ó. Olha lá, funcionou a fórmula, tá bom? Vamos fazer essa de baixo aqui, ó. E vou mostrar para você as opções PROC-X. Vamos pesquisar esse valor aqui. A gente vai buscar, eu posso selecionar a coluna inteira se eu quiser, ó. Tá vendo? Coluna A, e eu vou retornar, nesse caso, a população, ó. Tá? Fechar parênteses, olha lá. Ele retornou 4.351. Bem simples e bem fácil. Tá? Uma outra coisa interessante é, se eu digitar um código aqui que não existe, tá? ABC, por exemplo. Olha lá. Digitei um código ali que não existe. O que acontece? No caso do PROC-V, ele dá um erro, e do PROC-X ele também dá um erro. Tá? No caso do PROC-V, como é que eu conserto isso? Eu vou colocar um se erro aqui, né? Então, se der erro, eu quero retornar um valor ID incorreto, por exemplo. Tá? Olha lá. Quando o usuário digitou um valor que não existe na tabela, ele retorna um valor. Então, eu tive que usar a função se erro e a PROC-V lá dentro para poder sobrepujar esse problema aí de uso da minha tabela, né? No caso do PROC-X, ele já tem essa opção embutida. Então, se eu for aqui no final da fórmula lá, veja que ele tem alguns outros argumentos entre colchetes, que são argumentos opcionais. Você não precisa colocar, a fórmula vai funcionar, mas se você quiser utilizar, você pode. Então, eu vou dar uma vírgula lá. Se não encontrada. Então, se não encontrar aquele valor que você está procurando, o que você quer que eu retorne para você? Eu quero que você me retorne ID não encontrado. Olha lá. Tá vendo? Se eu voltar lá em 178, olha lá, ele achou a cidade. Digitei um ABC, olha lá, ele dá um ID não encontrado. Tá bom? E o PROC-X também tem a opção lá de você procurar o valor exato, né? É muito importante você utilizar, nesse caso que o código é um pouquinho diferente, a gente vai utilizar o código 0 para correspondência exata. Nesse caso que a gente não vai ter tanto problema, tá? Mas o problema é o seguinte, quando você põe quando você não fala para ele que tem que ser a correspondência exata, se na minha tabela não tiver um 78, mas tiver um 77, ele vai retornar o valor correspondente a um 77. E tá errado, eu não quero. Eu quero que se não existir um 78, me fala, não existe um 78. Tá? Tem casos que eu vou mostrar em outros vídeos aqui, onde você utiliza aquela opção de correspondência aproximada, tá? Mas não é o caso aqui. Ponto. Vamos avançar aqui agora para a função PROC-H. A função PROC-H, ela segue a mesma lógica da PROC-V. PROC-V, V de vertical, ela procura nas colunas, e PROC-V ela procura na horizontal. Essa é a grande diferença, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, da PROC-V, ó, vamos digitar aqui o ano de 2003. Ó. Veja que essa tabela minha aqui, ó, é quando você tem uma tabela com muitas colunas e você quer retornar o valor correspondente da linha. Então, é só o contrário. Né? Então, veja que essa tabela minha aqui, ó, tem todos os anos, tem lá o ID da cidade e tem o total de vendas para aquele ano. Tá? Então, se eu quiser fazer um PROC para procurar o total de vendas para aquele ano específico, então eu tenho que usar a função PROC-H, né? A mesma coisa, ó, PROC-H, olha lá. Qual que é o valor procurado? Esse cara aqui em cima. Qual que é a tabela? Tem que selecionar a tabela inteira, tá? Igualzinho no PROC-V. Vírgula. Agora, qual que é o índice? Aí você vai ter que ficar contando, né? Ó, quero procurar lá o valor, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vamos procurar 2005 aqui, ó. Desculpa, eu me confundi. Essas coisas dão um nó na cabeça da gente. Eu quero retornar, na verdade, qual é a linha correspondente aqui. Tá? Ele até explicou ali, ó, número índice da linha. Então, nesse caso aqui, ó, o ano é a linha 1, ID da cidade é a linha 2 e vendas é a linha 3. Então, eu vou retornar a linha 2, que é a cidade. Tá? Vou dar lá o falso para correspondência exata. Ops, cadê? Aí, fecha parênteses. Ah lá. Então, 2003, a cidade foi 422. Tá? Posso copiar essa fórmula aqui, ó, e colar nessa linha de baixo aqui para vendas. Ó.
Só que em vez de retornar a linha 2, eu quero retornar a linha 3. Tá? Ele retornou, então, o total de vendas para aquele ano. Se eu mudar aqui para 2000, lá ele retorna esses resultados aqui. Então, PROC-V e PROC-H, a única diferença é essa. Geralmente você vai usar PROC-V, porque geralmente nós temos tabelas com mais linhas do que colunas. Então, a busca geralmente é dessa forma. Mas você também tem o PROC-H. Só que o legal do PROC-X é o seguinte, ela funciona na horizontal e na vertical. Então, você não precisa aprender e apanhar com PROC-V, usa o PROC-V, usa o PROC-H, não. Usa PROC-X sempre, tá? Tem casos específicos que você vai precisar usar PROC-V e PROC-H, mas 99% das vezes o PROC-X vai resolver o seu problema. A diferença do PROC-X é que em vez de selecionar coluna onde eu busco, coluna onde eu retorno, eu vou buscar linha onde eu busco, linha onde eu retorno. E ele vai entender, tá? Então vamos usar o mesmo exemplo aqui, ó, igual PROC-X. Olha lá. Qual que é o valor que eu estou pesquisando? Esse ano 2000. Olha lá. Agora, em vez de selecionar as colunas, porque a minha tabela está formatada nessa horizontal aqui, né? Então eu vou selecionar isso aqui, ó. Olha lá. Vou selecionar a linha onde eu vou buscar os valores e vou selecionar a outra linha onde eu vou retornar os valores. Lembra que elas têm que ter o mesmo tamanho, começar ali na mesma coluna e terminar na mesma coluna, tá bom? Ó, vou dar uma vírgula. Se não encontrado, eu vou dar um 0 aqui. Modo de correspondência, vou pôr correspondência exata e fechar parênteses. Ó. Ups. Deu 178 também. Ups. Deixa eu só mudar a formatação aqui. Olha lá. Se eu pôr 1999, ele vai retornar o 0 ali, porque eu coloquei aquela condição dentro da fórmula se o valor não foi encontrado. Se eu pôr 2002, olha lá, retorna bonitinho. Tá? Última vez aqui então, ó, PROC-X. Vou selecionar o valor que eu estou buscando, qual que é a matriz, ou seja, o range ali que eu estou buscando, e o valor que eu vou retornar agora nas vendas é aqui embaixo, olha a diferença lá. Seleciono onde procura, onde retorna, tá? Olha lá. Simples assim, tá bom? Então, veja que a função PROC-X, para mim pelo menos, né, ela é muito mais fácil de utilizar. Depois que eu aprendi ela, eu nunca mais voltei a usar PROC-V, em assim, raras exceções em casos específicos, quando eu preciso utilizar o número do índice, né, da coluna lá que eu quero retornar, mas é raríssimo acontecer isso daí. PROC-X vai te atender na horizontal, na vertical, e é muito mais fácil você entender a lógica, né? Tá aqui a coluna que eu quero buscar o meu valor, tá aqui a coluna que eu quero retornar o meu valor. Tá? Simples, rápido e rasteiro. E ela tem os argumentos opcionais, se não encontrar o valor, se qualquer correspondência que eu quero e assim por diante, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado aí das dicas sobre PROC-X. Eu sou um fãzaço dessa fórmula aí porque eu acho que ela é muito melhor e mais dinâmica mesmo que PROC-V e PROC-H, tá bom? Então espero que vocês consigam experimentar aí, testar e confirmar isso que eu estou falando. Se não, deixe aqui os seus comentários, algum uso específico, quando você precisa usar PROC-V ou PROC-H, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui no canal também, tá bom? Muito obrigado, se ainda não é inscrito, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e deixe seus comentários. Muito obrigado.